Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos carboxílicos e dando continuidade a eles a gente também vai falar dos seus derivados, que é o caso dos sais derivados de ácidos carboxílicos e do éster também. O ácido carboxílico, pessoal, ele é caracterizado pelo grupo funcional carboxila, que na verdade é uma fusão entre a carbonila e a hidroxila. Então a gente tem a junção desses dois grupos formando o que a gente chama de carboxila, que é o que dá origem ao grupo funcional ácido carboxílico. No geral, ele também pode ser encontrado nessa forma, simbolizando aí a presença do grupo. Esse grupo funcional, pessoal, a nomenclatura é bem simples e bem direta. A gente sempre vai começar com a palavrinha ácido. O centro da nomenclatura, que é o nosso radical de forma geral, a gente dá a nomenclatura como se fosse um hidrocarboneto. E no ácido carboxílico, o sufixo é oico. Lá no hidrocarboneto é a letrinha O. E no ácido carboxílico eu tenho o sufixo como sendo a palavrinha oico, beleza? Então aqui eu coloquei alguns exemplos e a gente vai tentar fazer e discuti-los agora. No primeiro caso, pessoal, eu devo lembrar a vocês que sempre o grupo funcional ele vai ser encontrado na extremidade da cadeia. Ou seja, o ácido carboxílico é um grupo funcional inicial. Então eu não preciso indicar a posição do grupo funcional, porque ele sempre vai se encontrar no carbono 1. Logo, eu tenho aqui como sendo carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, esse composto é exatamente o ácido 1, 2, 3, propan, porque eu só tenho ligações simples, sufixo oico. Então, esse é o ácido propanoico. No segundo exemplo, eu também tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 4, eu tenho uma ramificação, que é o que a gente chama de metil, e esse composto ficaria como sendo ácido 4 metil traço hexanoico. Então é o ácido 4-metil-hexanoico. A posição da ramificação, que é o metil, comecei com a palavrinha ácido, hexa, que é a quantidade de carbonos da cadeia principal, só ligações simples e o sufixo oico, beleza? E o último exemplo, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho a presença de uma insaturação. Então eu preciso indicar também a presença dessa insaturação, como ácido pente, 5 carbonos na cadeia principal, traço no carbono 3 e 4, eu tenho a insaturação, indico menor, 3 em, e o sufixo oico. Então nós temos o ácido pente 3-enoico, beleza? Eu trago aqui para vocês também alguns ácidos carboxílicos que são mais conhecidos aí popularmente, que é o caso, por exemplo, do ácido metanoico. Esse ácido metanoico, ele também é chamado como ácido fórmico, que é o ácido que a formiga excreta quando ela dá uma picada lá no ser humano ou em qualquer outro ser. Esse segundo ácido, ele é bem conhecido também, que é o famoso ácido etanoico. O ácido etanoico é comumente chamado por ácido acético, que é o principal componente aí, por exemplo, do vinagre. E esse ácido também ele é encontrado, por exemplo, na oxidação de álcoois, quando o álcool primário se oxida a um aldeído e posteriormente ele se oxida a um ácido carboxílico. Então, esse ácido também pode ser derivado, por exemplo, na oxidação do etanol, beleza? O próximo exemplo, eu tenho o ácido butanoico.
Esse ácido butanoico, pessoal, ele também é conhecido por ácido butírico, que é o encontrado na manteiga. Então ele recebe esse nome porque ele advém de butyrium, que significa exatamente manteiga. Quando a manteiga ela vai ficando mais resinosa, ficando mais estragada, ela libera esse odor e é exatamente a presença do ácido butanoico. E por fim, a gente tem um ácido valérico, que recebe o nome aí de ácido pentanoico. Então, esse cara, ele é conhecido por ácido valérico também, que pode ser encontrado, por exemplo, no odor do chulé. Beleza? Vou apagar aqui e a gente retoma com as propriedades físicas desses compostos. Valeu! Fala galera, dando continuidade aí à parte dos ácidos carboxílicos, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades físicas desses compostos. Então vale salientar, pessoal, que no grupo funcional carboxila a gente tem a presença da hidroxila. Logo, eu teria a capacidade de interagir por meio de moléculas desses ácidos carboxílicos por meio de interações, ligações de hidrogênio, que são interações muito fortes na verdade. Esse tipo de interação vai fazer com que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição desses compostos, comparados a outros grupos funcionais, onde eu tenho uma cadeia similar, seja maior. Então a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição tende a ser maior por conta da interação-ligação de hidrogênio. Outro detalhe importante, pessoal, é falar que como eu estou tratando de um ácido, esse ácido ele tem a capacidade de reagir com bases inorgânicas, que são bases fortes, que é o caso, por exemplo, do hidróxido de sódio ou do hidróxido de potássio. E nessa neutralização entre o ácido carboxílico e a base, eu tenho a formação de um sal. E é daí que surge um novo grupo funcional orgânico, que é o que a gente chama de sal orgânico. Esse sal, pessoal, ele é formado pela neutralização entre o ácido mais a base. Então eu tenho a formação de sal mais a presença de água, beleza? A nomenclatura é bem simples, pessoal. Ela se assemelha muito à nomenclatura dos sais inorgânicos. Lembrem que os ácidos carboxílicos, eles terminam com o sufixo oico, o sufixo ico, na verdade. E lá na inorgânica, todos os compostos que são sais, que são derivados de ácidos oxigenados, que terminam com o sufixo ico, quando a gente passa para a nomenclatura do sal, ele passa a ser ato. Então é daí que surge, por exemplo, o etanoato de sódio. Então eu dou o nome do ânion com o sufixo ato e eu apenas repito o nome do cátion, que é exatamente o elemento. Então poderia ser metanoato de sódio, etanoato de sódio e aí vai, beleza? Outra coisa legal de se falar, pessoal, que é por meio dessa reação que a gente tem a formação, por exemplo, do sabão. Então, o sabão ele é derivado de uma reação com um ácido carboxílico de cadeia longa, que é o que a gente chama de ácidos graxos. Então, a reação desse ácido graxo com a minha base inorgânica vai formar o sabão, que é um composto anfifílico. Por quê? Porque ele vai ter uma extremidade apolar e ele vai ter uma extremidade polar. Então é daí que surge, por exemplo, a formação do sabão, que mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, beleza? Eu só vou dar uma geral aqui para a gente dar a última informação sobre os ácidos. Valeu! Para encerrar, pessoal, essa parte dos ácidos carboxílicos, devemos lembrar também que os ácidos carboxílicos são ácidos na orgânica, como seu próprio nome já diz. De forma geral, o seu pKa ele varia entre 4 e 5, que na verdade é considerado um pKa baixo para os ácidos de forma geral. Porém, na orgânica, os ácidos carboxílicos são considerados os mais ácidos, pois eles são mais ácidos do que o fenol, que por sua vez é muito mais ácido do que os álcoois, beleza? Então, o que vale a gente ressaltar que é por conta desse pKa, dessa acidez que é maior do que o fenol, que a gente consegue fazer uma diferenciação por meio de reações. Por exemplo, o ácido carboxílico
ele tem a capacidade de reagir com bases que são consideradas fracas, que é o caso, por exemplo, do bicarbonato de sódio. Então ele consegue formular uma neutralização com essa base, algo que o fenol ele não consegue. Ambos conseguem formular reações de neutralização com bases fortes, que é o caso, por exemplo, do hidróxido de sódio, como a gente já viu, formando aí um sal orgânico, beleza? Então, beijo para vocês. Na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os ésteres, que são compostos derivados do ácido carboxílico também, e a gente obviamente vai voltar um pouquinho e falar sempre desses compostos que são tão importantes na orgânica, que são os ácidos carboxílicos, beleza? Beijo para vocês e até a próxima.